Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nos encontramos num domingo de Ramos. E assim vamos finalizando este tempo da Quaresma, iniciando a nossa Semana Santa, que atingirá o seu cume, ápice, a toda a sua intensidade com o tríduo pascal. Portanto, nós não podemos separar a quinta-feira da sexta-feira santa, junto ao sábado, todo o silêncio, a expectativa do sábado e a celebração da vigília pascal na noite de sábado. E assim, com toda a alegria, proclamar com os sinos, tocando jubilosamente que o Senhor ressuscitou. Ora, neste dia, neste domingo, nós somos chamados a mergulhar no mistério do amor do Senhor, no mistério da paixão do Senhor. É assim que nós não apenas devemos viver isto na liturgia, mas devemos, como deve ser um culto autêntico, espiritual, verdadeiro, devemos viver toda esta semana de um jeito especial. De um jeito de tal forma que as pessoas possam perceber que esta semana, para nós, é diferente de todas as outras semanas. Que, inclusive, as pessoas podem nos ver mais concentrados, elas podem nos ver mais numa interiorização maior, evitando toda forma de dispersão, brincadeiras, piadas, porque nós estamos diante do grande mistério do amor redentor do Senhor, cujo preço para a redenção, para a remissão dos pecados, foi o sangue, o corpo e a entrega de todo o seu Filho. Muito bem, a primeira leitura, retirada do livro de Isaías, no capítulo 50, dos versículos 4 a 7, nos traz o terceiro canto do servo. E aqui, neste canto, de modo especial, nós encontramos a presença do profeta, do servo, daquele que anuncia, diz assim a palavra: o Senhor Deus deu-me língua adestrada. De modo especial, para ter uma língua adestrada, é necessário escutar bem aquilo que vai ser dito, porque o profeta não fala por si nem de si. Ele fala em nome de Deus. Então, adiante, nós temos este reforço com relação a um outro sentido, que não é o da fala, mas o da escuta e o da escuta atenta. Diz assim a palavra: que ele me excita o ouvido para prestar a atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, e aqui de modo especial vamos nos atentar. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ora, aqui nós entendemos que o ouvir não diz respeito apenas àquilo que o profeta deve dizer ao povo, às pessoas, mas também o profeta ouve para si aquilo que ele deve fazer para comprovar, testemunhar a palavra de Deus com a sua vida. Não é alguém apenas que fala, mas que mostra o poder da palavra de Deus e a obediência, mostrando-se como primeiro a fazer aquilo que diz a palavra. Por isso vai dizer: não lhe resisti nem voltei atrás, abraçando totalmente a vontade daquele que me fala, daquele que me constituiu numa missão de anunciar. E qual é a característica aqui do terceiro canto? De 4 cantos do Deutero-Isaías, qual é a clareza, qual é o que se revela, se mostra aqui? O profeta não resiste ao sofrimento, ele não foge do sofrimento, ele sente o sofrimento, ele sofre. Ele sofre porque tem um propósito, e o seu propósito é verdadeiramente glorificar a Deus. Isto aqui nós entendemos, não se refere, não podemos dizer apenas ao Deutero-Isaías, aquele que escreve esta palavra, ou fazendo memória a Jeremias, ou ainda ao povo como aquele que dá testemunho aos outros povos, ou uma síntese de diversos profetas e reis e juízes que admitiram e assumiram em suas vidas uma missão e que passaram e sofreram, passando pela missão, sofreram em sua missão. Aqui, a Igreja, a partir da ação do Espírito Santo, compreende a própria pessoa de Jesus. E diz assim, após tanto sofrimento, oferecendo as costas, a face, não desviando de bufetões e cusparadas, mas diz então neste cântico: o Senhor Deus é meu auxiliador, sei que não serei humilhado. Temos a paixão.
A leitura de hoje do Evangelho começa em Lucas, no capítulo 22, no versículo 14, dizendo: quando chegou a hora, ele pôs-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta ceia convosco antes de sofrer. E vai concluir o Evangelho mais longo, na opção mais longa, e no sábado observar o repouso prescrito. Estamos da Quinta-feira Santa até o Sábado Santo. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos toda a paixão, como podemos ler. Nesta passagem de Lucas, do capítulo 22, do versículo 14 ao capítulo 23, versículo 56. O sofrimento do Senhor, por amor a nós, como grande profeta, tendo anunciado a verdade, o bem, o amor do Pai, falando e deixando muito claro, e por isso ele é condenado, que é Filho de Deus, e assim acusado de se fazer como Deus e não se fazer porque de fato ele era Deus, e a sua ressurreição provará isso, e toda a evangelização após o derramamento do Espírito, nós temos um momento de grande intensidade, um drama intensamente vivido nestas passagens, nestas palavras. Poderíamos talvez julgar com a preparação do corpo do Senhor, com o bálsamo, o unguento, que terminou ali. Então duvidaríamos: sei que não serei humilhado, o Senhor foi morto, como vai dizer a segunda leitura em Filipenses capítulo 2, 6, o Senhor foi morto, e morto com a morte de cruz, a mais humilhante então da época. Ele se fez homem, sendo Deus, e veio à terra para nos salvar. Assim diz São Paulo. Nesta morte de cruz, nós entendemos então o que vai dizer Isaías: não serei humilhado. E por que o Senhor não foi humilhado? Porque diz assim, escreve assim São Paulo: Deus o exaltou depois de tudo que ele passou. Deus o exaltou acima de tudo. E vai dizer: deu-lhe o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus que se dobre todo o joelho no céu e na terra. E ainda que toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor. Sim, verdadeiramente, para a vivência de toda a paixão, como diz a profecia em Isaías, ele foi auxiliado por Deus. Como suportar tamanho sofrimento, suportar a própria ausência da presença do Pai na medida em que assume o seu e o meu pecado? E ele não sai humilhado, porque cumpre a sua missão. Após viver tudo aquilo que o Senhor viveu, dando a sua vida por todos nós, obedecendo à vontade do Pai, nos resgatando para que pudéssemos ter a vida eterna junto do Pai que nos quer junto dele, então compreendemos que ele foi auxiliado e não foi humilhado. A sua missão se cumpriu de uma forma extraordinária. Isso tudo aconteceu para a glória do nome do Senhor, mas na verdade o Senhor Jesus buscava apenas a glória do Pai, como diz São Paulo, tudo para a glória de Deus Pai. E assim também entendemos a nossa missão, inclusive, melhor dizendo, sobretudo quando estamos sofrendo. Tudo vivemos como cristãos, no seguimento de Jesus, tudo vivemos para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes?